Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio Give Back. E esse é um episódio muito especial, né? Por ser o segundo do ano de 2024. E eu trouxe uma convidada aqui que ela vai trazer muito conhecimento para nós na área de acessibilidade e inclusão na inovação. Esse é o tema do nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Letícia. Boa noite a todos. Obrigada, Kati, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho daquilo que é tão forte na minha vida, que é a acessibilidade e inclusão. Hoje, com um foco muito mais voltado para a questão da inovação, que é onde é o meu ecossistema hoje atual, né? Exato. Letícia, então, conta para nós aí um pouquinho da tua trajetória. Quem é a Letícia? Bom, a Letícia é... Primeiro, até, Kati, se tu me permite, eu quero fazer minha autodescrição para que as pessoas que estão nos escutando, pessoas com deficiência visual, que elas possam saber um pouquinho como que é as características da Letícia. Então, eu sou a Letícia Francisco, sou mulher, de pele branca, cabelo preto na altura dos ombros, olhos verdes, nariz mediano, boca mediana, mas com um sorriso largo. Estou usando uma blusa rosa com um colete preto e contando um pouquinho da minha história. Eu hoje eu tenho 42 anos, tô mais de 20 anos de magistério trabalhando em sala de aula, e em 2019 eu acabei participando de um treinamento onde tu faz o estudo de personalidade que se chama Enneagrama, e até sugiro para quem tiver a oportunidade de fazer. Eu acho que foi onde clareou muito a minha vida, o meu propósito de vida, e eu entendi que uma das grandes bandeiras as quais eu tinha que levantar era de acessibilidade e inclusão, voltado para a comunidade das pessoas com deficiência. 1 mês e meio depois, mais ou menos, eu acabei sendo convidada por uma amiga nossa em comum, a Paty, para participar de um SW na vertical, o Woman, né, que é o Startup Week, que era focado para mulheres. E eu acabei participando e descobri esse mundo do ecossistema de inovação, e ali é que nasceu a Semeares. Então, hoje nós temos o Tinder da empregabilidade das pessoas com deficiência, que é uma plataforma que faz a conexão entre as empresas, né, que estão em busca de profissionais e talentos com o foco na comunidade das pessoas com deficiência. Na outra ponta, nós temos a pessoa com deficiência, onde ela faz o seu cadastro, e a gente sempre fala que o nosso processo ele é um processo diferenciado, onde as empresas fazem um recrutamento às cegas, não sabendo qual é a característica das pessoas, mas sabendo as habilidades e competências as quais eles entregam como profissionais. A Semeares percebeu com o tempo, logo na sequência, de que a gente precisava de outras práticas, e aí a gente acabou abrindo outros eixos, que é a Semeares Academy, onde a gente faz as capacitações, tanto para a pessoa com deficiência, como as organizações de como aderir, né, à acessibilidade e inclusão. Nós criamos os eventos acessíveis, onde a gente acompanha com práticas de acessibilidade, todas elas validadas pelos nossos gestores de qualidade que estão dentro da Semeares. E também a gente trabalha com a acessibilidade turística, então, que é adaptando os estabelecimentos, hotelaria, restaurante, bares, parques, enfim, para receber esse público, acolher eles de uma forma realmente promovendo dignidade. A Letícia tem uma filha de 16 anos, que eu digo que é um dos meus grandes legados que eu deixo para a sociedade, uma pessoa incrível e diferenciada, porque tem um olhar muito empático com respeito às pessoas, independente das suas características. E deixo também junto a Semeares, né, que é a minha startup, eu digo que é a minha filha 2, que eu cuido com muito carinho, aonde eu descobri o meu propósito de vida, e aonde uma pessoa com deficiência, até então, eu não tenho deficiência, né? Então, eu não falava para as pessoas, eu não divulgava nada, até por uma questão que a gente tem até, eu diria, um pouco de preconceito em relação a dizer que o próprio empoderamento de quem está no palco, se a gente falar sobre uma diversidade, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Pessoas de raça. Eu preciso ter uma raça visível para que eu suba no palco e eu defenda aquela comunidade.
E aí, aquele mesmo sentimento despertava em mim, dizendo, não, mas eu não posso subir no palco e falar pela inclusão da pessoa com deficiência, porque eu não sou uma pessoa com deficiência. E aí, uma própria pessoa me disse, deficiente, né? Falou pra mim, você não entendeu o teu papel no mundo, então eu vou te explicar. Você é a nossa porta-voz e a nossa porta-bandeira da acessibilidade e inclusão. Quando a gente defende a inclusão, eu não tendo deficiência, ela falou, né? Aceitando você sem deficiência e você sem deficiência me aceitando como uma pessoa com deficiência. Então, é unindo mundos. E aí é que eu defendo muito a questão da inclusão. Não adianta a gente falar sobre inclusão e não praticar a inclusão. E aí ela acabou me empoderando. E aí eu comecei a participar de palestras, falar sobre acessibilidade e inclusão, aceitar os convites para ir em podcast, para falar sobre isso. Então, hoje, eu entendo o meu papel, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é onde a gente tem a nossa startup, que a gente começou pelo sul do país, e também entendo que esse empoderamento, ele pode me ajudar a abrir muitas oportunidades para a comunidade das pessoas com deficiência. Maravilhoso, Letícia. Esse brilho no olho que tu fala, quando tu fala de acessibilidade e de inclusão, isso me encanta. Então, eu gostaria de que tu falasse um pouquinho de como foi, no final de 2023, tu organizou um SW, né, sobre acessibilidade. Fala um pouquinho de como foi para as pessoas, para os PCDs que não estão acostumados nesse ecossistema de inovação, fazer um evento desses. Qual foi os desafios? Quais foram os teus sentimentos em relação a isso? Bom, eu recebi o convite, na verdade, quando eu participei do SW lá em 2019. Foi uma coisa que me conectou muito rápido. Eu acho que isso é o que me encanta dentro do ecossistema de inovação. É tudo muito rápido, é tudo acelerado, é tudo... E eu sou ligada, né, no 780, então eu me conectei muito rápido com esse mundo. E foi passando o tempo e participando de eventos de inovação, estando em outros SWs, estando em alguns summits. Eu comecei... É a minha bandeira acessibilidade e inclusão. E eu comecei a me dar conta que esses eventos, esses lugares que a gente tem conhecimento em tempo real, tudo acontecendo no mundo e a gente está sabendo de tudo isso. E eu comecei a me dar conta de que a nossa comunidade das pessoas com deficiência, eles não tinham acesso a isso. Tu tinha como contar nos dedos quantas pessoas e se tinha uma pessoa com deficiência participando daquele ecossistema. E isso começou a mexer muito comigo. O que conectou, veio ao encontro de um convite da Miriam, que eu sempre digo que eu admiro muito ela, porque foi ela que estava organizando o SW quando eu participei na Vertical Woman. E eu acredito muito que o líder, né, ele passa a ser um exemplo de inspiração. E a Miriam acabou me desafiando, eu diria, né? Ela disse, se tem uma pessoa que para organizar um SW, né, voltado para a comunidade das pessoas com deficiência, tinha que ser você. E aquilo começou em 2021, ela falou para mim. E aí eu fiquei um ano, eu tinha me organizado para fazer no final do ano de 2022. E aí, sabe quando tu tem que preparar o teu psicológico, tu tem consciência do quanto detalhe teria que ter para a questão da acessibilidade. E aí eu disse, não, eu vou esperar mais um pouco porque eu não estava me sentindo preparada. Eu acho que tu tem que se sentir pronta para isso. Porque não tem que ser nada forçado, né? É algo leve e que traz para a comunidade algo que vai trazer impacto, né? Eu sempre digo que a gente não faz nada que a gente não vai deixar algo para o mundo, deixar o mundo melhor do que ele está nesse momento. Exato. E aí eu disse, não, eu vou me preparar para o outro ano. E daí em 2023, no início do ano,
Sabe quando parece que a coisa acontece que nem mágica? Eu digo, não, vai ser esse ano. E aí eu fui olhar calendário, eu fui ver tudo, porque eu sou muito detalhista, perfeccionista. E aí, no calendário, a gente viu que no dia 3 de dezembro, que era o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, ele encerrava num domingo. E aí eu disse, não, então nós vamos fazer naquele final de semana, porque tem todo o sentido, tem todo o significado, tem conexão, né, com o evento. E aí nós organizamos, então, junto com a Techstar, e aí fomos validando. O que eram os maiores desafios no nosso contexto, tá? Primeiro que a gente organizou uns 2 ou 3 meses antes, que é o normal da organização, né? De um SW, tu tem que ter ali uns 3 meses antes para se organizar o time. Então, a gente teve que capacitar as pessoas da organização para lidar com as pessoas com deficiência. Nós tivemos o desafio de todos os materiais tinham que ser adaptados. Nós tivemos um desafio de entrar em contato com as instituições, explicar o que é. Aí tinha que chamar a pessoa com deficiência. Muitos deles imaginavam que era tipo, vou lá, participo de uma palestra e depois vou embora para casa. E que não é isso, né? É uma imersão. Tu fica ali 2, 3 dias estudando de como nasceu uma startup, uma ideia, uma solução de um problema na sociedade. Então, eles não tinham essa consciência. Então, eu acredito que tu teve muito desafio do tempo, né? Porque para um SW comum, o tempo dá os 54 horas, mas para um SW que vai ter deficientes de todos os níveis, cegos, surdos, autistas, com Down, essas pessoas, elas precisam um pouquinho mais de conscientização para depois entrar dentro do jogo, né, do que é um SW. Então, acredito que tu tenha muito esse desafio, né, Letícia? A gente teve. E o outro desafio que eu falo e que eu agradeço imensamente a Deus, que isso foi uma bênção, foi o Walter, que foi o facilitador, né, que nos ajudou e, na verdade, deu todo o direcionamento do SW. E o Walter realmente foi uma bênção. Por quê? Porque na busca por um facilitador no Brasil e que tivesse conhecimento de acessibilidade e inclusão, falando no foco das pessoas com deficiência, nós não temos no Brasil. E entrando nesse assunto, né, Letícia, como foi também um desafio montar todo esse material que tu deixou um legado ali para o Brasil, porque nenhum evento de inovação tem algo adaptado para a deficiência, para acessibilidade. Fala um pouquinho disso para nós. Nós organizamos naquela... uns 2 SWs, um de Bento Gonçalves e também um de Caxias, que não tinha a vertical voltada para pessoa com deficiência. Mas eu quis acabar ajudando esses 2 SWs e a gente fez inscrição. No de Bento Gonçalves, a gente inscreveu 5 pessoas com 5 características diferentes. E no de Caxias do Sul, a gente fez 5 inscrições de 5 pessoas surdas. Para a gente entender como que eles se entregariam para o processo e entender como que para eles, o que fazia sentido ou não, né? O que eles podiam se conectar. E nos ajudar a entender o que a gente precisava adaptar para um evento desses. E como eu sou professora, para mim não tem como eu fazer as coisas da minha ideia e não trazer eles para perto, eles vivenciarem e eles terem o empoderamento de dizer, precisa disso, adaptar. E aí, para o nosso SW, que tinha vertical acessibilidade, a gente fez muitas coisas adaptadas. Mas eu acho que o mais impactante foi o dicionário próprio do ecossistema de inovação, com palavras técnicas, que a gente acabou... Os próprios surdos que criaram os sinais depois da vivência.
Nós fizemos o dicionário em braille para as pessoas cegas poderem se conectar e entender o significado de cada palavra. Nós tivemos o dicionário narrativo também, né, explicando para as pessoas de uma forma de linguagem simples. E todo o processo, o Zero to Hero foi adaptado, toda a parte de capacitação, até junto com o Walter, né? A gente fez todo um trabalho junto, eu e ele junto, porque eu acredito muito na metodologia e no processo do SW. E ele acreditava muito também nas orientações de acessibilidade e inclusão. Então, a gente brinca, né? Eu falei para ele, foi um casamento assertivo. Porque os dois, um ajudava o outro, né? Então, eu acabei participando também, ajudando ele nas orientações de como falar as palavras. Junto também que os mentores que participaram junto, a gente também capacitou eles antes. E eu acredito que isso é que fez com que o evento tivesse muita assertividade e que realmente fosse um sucesso para as pessoas com deficiência. Além do que, né, Kati, que uma das coisas que a gente aproveitou foi fazer a cota reversa, que é o quê? Ao invés de ter uma cota que é 10% para pessoa com deficiência, a gente fez o inverso, né? Então, eram 50 vagas só para as pessoas da comunidade PCD e 20 vagas a gente abriu para o ecossistema de inovação ou para as pessoas da comunidade que não tivessem deficiência e que quisessem se inscrever e participar. Fora isso, a gente também acabou convidando 10 intérpretes de Libras e 2 audiodescritores profissionais e que eles imergissem junto, não que eles fossem com o foco em tradução, mas que eles fizessem participação como um participante, atuando junto com a comunidade surda, traduzindo, auxiliando na audiodescrição para os profissionais, né, para as pessoas cegas, mas para eles entenderem esse ecossistema. Porque nós também não temos no Brasil intérpretes que estão imersos nesse nosso ecossistema de inovação. Então, tu fala, por exemplo, numa palestra, e isso é uma coisa que me doía muito quando eu participava, a pessoa tá lá traduzindo e aí ela fala a palavra pitch. Ou, vou usar uma outra, né, que a gente usa, aceleração, que a gente fala. O próprio give back, né, Letícia? Entende? Então, aí as pessoas não sabem o que é e daí estão lá falando de aceleração. Aceleração para as intérpretes, eu posso usar, por exemplo, e que eu vi intérprete usando numa palestra de um evento de inovação e aquilo começa a mexer muito comigo porque não tá certo. E aí o surdo, infelizmente, fica com a informação errada. E aí, ao invés de o evento ser promovido de uma forma verdadeira, com as palavras técnicas e ensinando e capacitando o surdo, a gente não tem. E aí, a gente pensa, enquanto organizador, que a gente está trazendo pessoas e que vão saber sobre isso. E aí, não sabem. E aí, a intérprete, por exemplo, nesse evento, nós estávamos falando sobre aceleração, a intérprete traduziu urgência. Urgência não é igual à aceleração do ecossistema de inovação. Muito diferente, né? Diferente. Então, depois que as intérpretes participaram do SW, tu precisa ver os depoimentos delas falando. Em todos os assuntos, a gente teria que ter essa experiência. Elas tiveram a oportunidade de ter contato também com comunidades que elas não têm muito contato, então tem depoimentos lindíssimos das intérpretes e eu acredito que isso é super importante. São profissionais que estão aí dentro desse processo e uma das coisas que a gente já está avisando, esses 10 profissionais, eles estão aptos a estar traduzindo eventos de inovação. Então, quem estiver organizando um summit, quem estiver organizando, né, um SW, uma maratona, um hackathon, né, que tem esses assuntos,
Esses 10 intérpretes, eles vão entender o que é um pitch, eles vão entender quando tu fala de incubadora, eles vão entender. Eles sabem, eles têm conhecimento, mas não só porque eles estudaram e viram os sinais. Mas é porque eles, na prática, eles entenderam isso, né? Então, eu acredito muito que isso é o que transforma. Eles vivenciaram o processo. Vivenciar o processo. E aí, o mais legal é que a gente tá se unindo junto com a Techstar para falar que esses intérpretes, eles podem, nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, eles estão dispostos a ir para qualquer lugar do Brasil, num final de semana, junto com o facilitador, né, que a gente precisa e que a gente faz conexões de estados diferentes, para poder capacitar um outro intérprete local. E aí eu acredito muito que isso é transformar um ecossistema. Maravilhoso. Né? Então, essas são as coisas que a gente está deixando do SW. E agora, em 2024, nós temos um segundo desafio, que foi um convite que a gente teve. Na verdade, eu falo que foi um convite que eu tive, né? Junto com o pessoal do Sebrae e também nosso governo, de lançar o segundo SW com a vertical acessibilidade, com foco nas pessoas com deficiência, e ele vai acontecer no mês de setembro em Porto Alegre. Então, para todas as empresas que tiverem e que quiserem apoiar, ajudar, contribuir com a comunidade das pessoas com deficiência e quiserem ter a oportunidade de ver habilidades e competências acontecendo, ajudando a ter ideias de solução para problemas reais e que eles sentem muito, e eles, é óbvio, né, que no SW de acessibilidade eles trouxeram os desafios próprios deles, mas o mais incrível e mágico foi trazer essa dificuldade na sociedade, aonde eles tiveram que dividir isso com características diversas. Eu falando da surdez, o cego falando da cegueira, a pessoa com autista ou até a própria pessoa com T21 também, falando dos desafios que eles têm na sociedade, tendo que escolher um problema e ajudar a comunidade no grupo a tentar resolver aquele problema. Então, é encantador ver que eles estavam desenvolvendo algo que era para a comunidade deles, né? E assim, mesmo que eu, cega, estava ajudando a comunidade surda. Por quê? Porque tinha o desafio do problema da comunidade surda. Aí tinha lá o outro desafio que era da comunidade cega. E aí no grupo tinha pessoas com características diferentes e ajudando aquela problemática. Não sei se tu pode falar aqui um pouquinho do vencedor, do grupo vencedor da equipe e do que se trata, o que foi. O grupo vencedor era sobre a questão das libras, né? Como teve muitos... nós tínhamos 12... é que agora faz tempo que... Faz 12 pessoas surdas inscritas. Nós tínhamos 10 pessoas cegas. Nós tivemos 7 autistas participando. Nós tivemos pessoas com características múltiplas. Nós tínhamos 2 pessoas com 2 deficiências, uma pessoa com 3 deficiências e uma pessoa com 4 deficiências, né? E tivemos o apoio de muitas empresas. Mas o primeiro lugar, ele trabalhava com o foco na comunidade surda, na questão das libras. Ai, que legal. E a validação, como é que foi a validação para eles dentro desse processo? Kati, para quem me conhece, sabe, né? Eu gosto de desafiar, por mim, a ideia, né, que eu sempre digo, se a gente quer descobrir se o problema é um problema e a gente tem que se apaixonar pelo problema, você tem que ir para a rua. Você tem que validar perguntando para as pessoas. E eu lembro, até é legal também um dia convidar o Walter para vir aqui contar um pouco da experiência. Eu organizei até
para procurar ônibus, para colocar todos eles dentro do ônibus e levar eles pro shopping, tipo, vamos botar eles na rua, vamos levar num parque. E eu lembro que o Walter disse assim, meu Deus, acho que é melhor, ele falou, eles ficarem aqui, validarem, sabe? Tipo, respeitando as limitações, falando até de uma questão física. E aí eu disse, e se a gente liberasse? Tem o ônibus disponível e que cada grupo seja livre. Quem quiser participar vai pro shopping, tá tudo certo. A gente diz a hora que larga eles no shopping e depois o horário de voltar pro evento. Aí ele falou, ok, se tu acredita que pode. Eu disse, sim, pode. Porque eu, por mim, Kati, ia todo mundo pro shopping. E aí, eu lembro que teve grupos que quiseram. E aí foi intérprete, foi o grupo, tinha a pessoa cega caminhando com a surda, enfim. E eles foram tudo pro shopping. O relato é que eu não fui junto, né? Então, os relatos das pessoas foi que, primeira coisa, o segurança chegou a atacar, porque eles estavam tudo de camiseta amarela, chegou a atacar perguntando se era um movimento, alguma coisa que estava acontecendo. E nos lugares, eles têm filmado, né? Porque a gente pediu para fotógrafas, 2 fotógrafas que estavam no evento, elas irem junto para bater foto, enfim. E a gente viu alguns vídeos que foi muito legal. As pessoas ficavam encantadas de ver as pessoas diferentes caminhando juntas, fazendo pesquisa juntas, elas perguntando, elas indagando e querendo saber se realmente aquilo era um problema. Teve lojas que validaram o processo deles. Houve money, Letícia. Venderam, conseguiram dinheiro. Teve uma startup que vendeu R$2.500, eu acredito que foi. Teve uma outra que vendeu... Eu vou te falar assim, tinha 11 startups. Eu acredito que 8, eu posso até estar mentindo, mas eu acredito que 8, se eu não me engano, monetizaram. Nossa, maravilhoso, né? Ver Foi esse muito processo. legal. E no domingo, olhar o olhinho deles no final do pitch e ver que eles venceram. Qual foi a sensação, assim? O que tu sentiu como dever cumprido? Tu, Letícia? Dentro de uma questão de entrega para a sociedade, eu acho que aquilo de deixar um legado, eu acredito que quando eu vi os pitches deles apresentando, né? E eles empoderados lá na frente, se desafiando. Quando era surdo, a oralização com o intérprete, a conexão, quando era pessoa cega, até a questão de apresentação de lâminas, porque para a comunidade das pessoas cegas, para eles não precisaria de material de apresentação, né? E aí nós temos que tentar nos adaptar a esse processo. E eles entenderem e respeitar o tempo, o som do tempo, né? Tudo isso. E um desafio que eles diziam, em 4 minutos nós não vamos ter como apresentar um pitch. E eles treinando, e aí se empoderando e apresentando, eu acredito que o mais impactante era a conversa que a gente teve com o grupo de jurados que estava participando, que acabaram se surpreendendo com o que eles entregaram, sabe? Então, e as pessoas que estavam de fora. O relato deles dizendo... Eu tô encantado com esse ecossistema, que legal, aprendi um monte e foi 2 dias e eu aprendi e eu quero mais, eles dizem, eu quero mais. E essas pessoas hoje podem nos ajudar a organizar o evento. Eles podem ser os próprios embaixadores desse segundo evento que está acontecendo, que vai acontecer agora ao longo desse ano, né? E eles apresentarem esse ecossistema para a própria comunidade deles e eles falarem o quanto significativo é o que deveria acontecer dentro da sociedade. E um dos relatos que mais me marcou, Kati, foi quando uma pessoa com deficiência, ela falou: eu não lembro no mundo, e eu viajava muito, um evento que tivesse um número maior de pessoas com deficiência
como esse. E o quanto detalhe de acessibilidade foi cuidado, não só para nós, pessoa com deficiência, mas com os profissionais envolvidos, que eram os intérpretes de Libras e os audiodescritores. Que eu tive todo um cuidado de acolhimento para eles. Eu sei o que é tu tá como intérprete de Libras e às vezes tu tá no cantinho, é na janelinha, não é ali que eles têm que estar. Eles têm que estar no local, junto. Por quê? Porque dignidade é isso. É eu ter acesso igual, sabe? Com equidade. E esses profissionais, eu tava o tempo todo, até na organização eu pedi. Eu quero uma pessoa nossa da organização observando, cuidando dos intérpretes, dos audiodescritores, ver se eles precisam de água, ver se eles precisam de alguma coisa, conversa, ver se eles estão entendendo. Mas eu precisava desse foco. E as pessoas esquecem que esses profissionais estão ali para conectar mundos, né? Então, até é um cuidado que as próprias pessoas com deficiência perceberam que a gente estava cuidando deles. Tinha uma pessoa que cuidava só dos mentores, tinha uma pessoa que cuidava só do facilitador dentro do nosso grupo de organização, justamente porque eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas. Eu sei que foi um SW diferenciado. Eu não pude estar presente porque eu estava viajando, estava num retiro. Mas o relato que eu tive das pessoas com quem eu conversei, que foi tudo muito mágico. Que realmente aconteceu algo que nunca tinha acontecido. E trazendo isso para a corporação, que foi dentro de uma grande empresa, que eu acho que a gente tem que citar aqui também, né? Foi dentro da Conexo, que é o hub de inovação da Randon. E eu vou ter o prazer de mandar depois esse podcast pro meu amigo Daniel. Ele vai estar aqui comigo presente qualquer dia desses no meu podcast. Já aceitou meu convite. Então, vamos falar um pouquinho de como foi essa preparação do espaço também para eles, né, Letícia? Antes de decidir, enfim, né, vamos fazer um SW, eu tive que fazer uma pesquisa de lugar dentro de Caxias, né, na cidade. Que lugares teria a questão da acessibilidade. Como eram características diversas e plurais dentro de um evento, eu não podia fazer num local muito amplo, também não podia fazer num lugar muito pequeno. Também tinha que ter a questão da acessibilidade mínima, né? Que é o banheiro adaptado, porque aí nós temos as pessoas com deficiência física, tem a questão da rampa, tem a questão de um mapa tátil para, né, ou piso tátil também para pessoa cega. E aí, conversando com o pessoal da Conexo, que é um espaço de inovação, e eu acredito que precisa dessas conexões, eles têm que sentir a energia. A Conexo prontamente abriu a oportunidade para a gente fazer isso. E o que a gente fez uma avaliação do local e nós percebemos que tinham pequenos detalhes que precisava fazer alguma adaptação para que o ambiente fosse realmente acessível. E aí, a liderança, óbvio, né, do pessoal da Conexo, até tem que agradecer ali o Aldo, a Cris também, que foi um apoio, o Andrei, que é da comunidade PCD, é uma pessoa surda e que cuida da parte administrativa da Conexo. Em que, inclusive, foi a Semeares que deu o match, né, entre a Conexo junto com o Andrei. E aí, prontamente, eles se organizaram para que no dia 1º de dezembro tivesse a rampa ali na entrada adaptada e que tivesse também a parte dos banheiros adaptados. E depois a Semeares acabou adaptando com audiodescrição, a gente acabou ajudando também nessa questão de Libras, de deixar tudo adaptado com braille, daquilo que precisava, justamente pensando no que seria importante para essa comunidade, né? Da comunidade PCD. Então, a gente ficou muito feliz dessa parceria, desse contato, de estar junto com a Conexo, porque a gente tem um orgulho de dizer que a Semeares é um exo, né? A gente está dentro da Conexo e isso nos ajudou bastante também nesse match do evento com o espaço local Conexo.
Então, Leti, eu acho que esse assunto ele daria mais de 4 horas, né? Dentro aqui de nós falar, é muita coisa. Eu fiz algumas perguntas aqui que eu acho relevante, muito importante para quem está nos assistindo. E a primeira pergunta delas é: qual é o papel da acessibilidade na promoção da inclusão na inovação? Eu acho que algumas coisas tu já respondeu, mas traz para nós aí o que tu acha dessa pergunta e respondendo. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de um mundo muito mais amplo, aonde eu estou impactando muito mais pessoas. Eu não estou falando de uma acessibilidade com foco só para a pessoa com deficiência, mas ajudar esta comunidade vai impactar em outras verticais da nossa população. Então, quando eu trago a questão da inovação, porque a acessibilidade, quando praticada, e se eu tenho o desafio dessa problemática, eu consigo, com muitas ideias, trazer soluções para resolver este determinado problema e eu transformo isso em inovação. Então, isso faz a conexão, né, da questão da acessibilidade junto com a inovação. Para muitas pessoas, eu oralizar e eu sinalizar Libras pode parecer estranho, pode dizer que é uma língua que já tem há muitos anos, mas é uma inovação. A prática de mostrar isso desperta visibilidade de que nós precisamos de profissionais, intérpretes de Libras. A gente tem uma comunidade com um número muito expressivo na nossa sociedade, que são 10 milhões de pessoas que defendem as Libras a nível de Brasil. E essas pessoas não são visíveis. Então, quando eu falo, eu oralizo, eu sinalizo e eu pratico isso, e as pessoas estão me vendo, isso desperta e os eventos começam a ter mais profissionais da área. Então, vai dando oportunidade também profissional, né? E começa na sociedade despertar isso. Então, tem objetivos. E isso acaba sendo inovador. Porque tudo que é novo na minha vida é inovação. Exato. Então, para nós, isso é muito importante. Isso aí da nossa caixinha, né? Porque muitas vezes a gente está acostumada com o nosso mundo. E a gente não está próximo a essas pessoas e não sabe o que elas passam. Então, trazendo isso para o olhar empresarial, como os empresários da nossa sociedade, como os políticos da nossa sociedade, como as pessoas que fazem as leis, os governos, pode ter um olhar mais aguçado, mais sensível para isso, né, Letícia? Eu vejo muito e a gente está aqui nesse podcast realmente para trabalhar o que não é falado. Então, que as pessoas tenham essa oportunidade também. Eu acredito muito e vou usar aqui Vou usar uma fala da minha irmã, que ela escolheu fonoaudiologia na formação dela, por uma questão de trabalhar com a questão da saúde, mas o percurso da vida dela tomou outro rumo e ela acabou se envolvendo com questões, por exemplo, políticas, e as pessoas perguntavam para ela, por quê vinculado à política? E aí ela tinha uma resposta que, para mim, aquilo sempre foi muito mágico. Ela dizia que na fono é lindo o que acontece, mas ela ajuda uma pessoa de cada vez. E quando ela se envolvia com a questão política, ela conseguia ajudar mais pessoas juntas. E eu acredito que é por isso que eu me apaixonei tanto pelo ecossistema de inovação. Esse mundo das startups, aonde eu consigo transcrever aquilo que a minha irmã vive de um jeito, eu vivo nesse ecossistema de inovação. Então, eu acredito muito que a acessibilidade é uma grande oportunidade para um político, para
para a política, para os governos, para a iniciativa privada também, de mostrar que o seu CNPJ está pensando num coletivo. De mostrar que o governo, independente de partido ou não, que ele está querendo deixar um grande legado na sociedade. E lembrando também, né, Kati, que hoje, dentro da inovação, a gente fala muito de métricas e ESG, que é super importante, eu falo nas minhas palestras sobre isso. A gente fala muito de cidades inteligentes, o foco para conseguir se tornar uma cidade inteligente. A gente fala muito sobre a acessibilidade turística, mas aí o turismo inteligente. E o que a gente está fazendo? Sendo que dos 5 eixos, né, de um turismo inteligente, de uma cidade inteligente, o terceiro pilar é a acessibilidade, é mobilidade. E aí eu fico pensando o que a gente já está fazendo para transformar o meio onde a gente está. E a gente precisa de um grande casamento, que é a iniciativa privada e também a pública junto, né? Os dois alinhados para que a gente entregue isso para a sociedade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, não é só tu falar e não é só também tu dizer assim, eu vou chamar o intérprete de Libras. O que tu quer impactar? É todos? Então, não é só as Libras que tu tem que trazer para o teu contexto. Tu tem que trazer audiodescrição, tu tem que ver as letras, se realmente elas estão adaptadas para dislexia, se elas estão adaptadas às cores, se estão adaptadas para os daltônicos. Tu tem que ver se os teus vídeos têm legenda, se tem audiodescrição, enfim. É uma série de características que as pessoas esquecem. É um mundo à parte, né? É um mundo à parte, só que a nossa sociedade não é capacitada para isso. E aí, eu falo, né, é o meu grande papel aí, tentar despertar isso nas pessoas, em quem está organizando eventos, quem trabalha com o turismo, quem provoca a educação, quem está criando oportunidades dentro das organizações, porque não tem como eu dar um match tão lindo dentro de uma plataforma se a organização não está adaptada e não aceita aquela pessoa que dele o pertencimento. Entende? Então, a gente precisa fomentar, educacionar, evangelizar, sei lá, posso usar qualquer palavra aqui, que seja uma forma de ensinar a nossa sociedade. Exato, né, Letícia? Trazendo para outro contexto também, como as tecnologias inovadoras podem ser projetadas para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência. Então, o que a gente pode utilizar hoje de tecnologia para ajudar as pessoas com deficiência? A inovação, ela tem essa grande oportunidade de criar. E tem muitas coisas que a gente pode usar como tecnologia. Tem a adaptação de um website acessível, nós temos a questão de narrativas, a gente tem audiodescrição, a gente tem o próprio intérprete de Libras com a central de Libras, que a gente pode utilizar hoje nos estabelecimentos. Eu não preciso ter o profissional junto comigo. Eu posso contratar ele através de uma central. Tem a questão de avatar, só que aí depende muito da comunidade surda. Eles defendem o avatar por uma questão de urgência. Mas, se eles tiverem que escolher, eles preferem um profissional e intérprete humano por uma questão de expressão. E eu não deixo de pensar que já começou aí as tecnologias a adaptar as expressões de avatar já para ficar mais próximo do humano. Nós temos a questão regional também, mas eu acredito muito que toda tecnologia ela é bem-vinda quando a gente consegue usar ela em benefício da comunidade. E aí sim, eu acredito muito que a gente pode se conectar e ir fazendo com que a inovação fique mais próxima resolvendo os problemas. Mas jamais esquecendo de se apaixonar, que é o meu mundo, né?
de se apaixonar pelo ecossistema de inovação através das startups. Eu gosto dessas conexões e tem muita tecnologia. A Kátia, assim, ó, a nível de mundo, tem o óculos adaptado da Orclan, por exemplo, também, que é muito legal, que tu coloca o óculos e aí para onde tu vai, ele fala o nome da pessoa, ele faz leitura de livro, é muito legal. Aqui no Rio Grande do Sul já tem escolas que adquiriram essa tecnologia para as crianças que são cegas ou que têm baixa visão também. Então, eu acredito muito nisso. Só que tudo depende muito do aceitar, da maneira como a gente olha, o preconceito, as adaptações e o acesso a isso. E falando nisso que tu tá trazendo para nós, né, Letícia, a gente precisa então falar que a gente precisa de uma cultura organizacional. Que a cultura mexe muito com tudo isso, né? Como é que a gente transforma algo que a gente não está acostumado em algo normal para a sociedade e para nossa comunidade? Quando tem uma empresa que já tem uma cultura aí enraizada de anos, é mais difícil. Só que e aí eu vou falar um pouquinho da Semeares, quando a Semeares entra para dentro de uma organização, a gente sempre desafia de que isso seja efeito pirâmide, de cima para baixo. Porque a cultura, ela está enraizada lá de cima, no topo, né? Então, e a nossa sociedade não foi preparada para isso. Então, quando a Semeares faz alguma ação, alguma prática, a gente pede para que a gente tenha aí um tempo da liderança, né? Dos chefes maiores aí, para que eles entendam o que significa isso, essas mudanças que são necessárias, para que a gente, ok, nós temos a lei de cotas e eu falo que é uma grande oportunidade para a comunidade das pessoas com deficiência, porque se não tivesse a lei de cotas, eles estariam só dentro de casa. Então, por uma questão de obrigação legal, as empresas, elas precisam fazer essas conexões e trazer a comunidade PCD para dentro da organização. Só que aí o que a gente percebe é a questão do preconceito mesmo. É o preconceito. E o preconceito, quando eu falo, e até falo para a comunidade PCD, vocês têm muita paciência com a sociedade. Eles têm muita empatia. Porque como a nossa sociedade não foi capacitada para isso, o preconceito acontece até na maneira como se olha. Então, o nosso trabalho de semeação, e que tem que ter muita paciência. É um preconceito estrutural, né, Letícia? Exato. É um preconceito que, às vezes, a pessoa ela não se dá conta do que ela está fazendo, porque não é o mundo dela. E aí, as empresas trazem para o contexto de que, eu preciso contratar aquele profissional com PCD, mas eu não sei até que ponto ele pode me ajudar. Eu vou contratar porque está lá na lei de cota. E aí chega aquela pessoa maravilhosa e ela dá um balde nessas pessoas. Um banho de água fria. Por quê? Porque tem muito deficiente capacitado. Tem muito deficiente que consegue fazer como qualquer outra pessoa, ou às vezes até melhor. E a gente enxerga isso dentro dos eventos que eu participei, que tem essas pessoas. Então, a gente tem que parar de olhar para o nosso ego e ter um olhar mais aguçado, um olhar sensível para isso, um olhar que mostre que você, na verdade, você tem que se abrir para o novo, se abrir para essas pessoas e sentir elas, né? Eu acredito que aquele SW que a gente fez foi uma dessas grandes provocações na sociedade. E quando a Semear está dentro de uma organização, é trabalhando com esse foco. É tentar mudar o mindset da organização, das pessoas que estão ali, mostrando que ele tem habilidades e competências. É por isso que dentro da nossa plataforma, o recrutamento é às cegas. Porque o foco é muito na característica. E esquecem do talento que existe. Então, a Semeares, ela olha ou
trabalha com o foco no talento. O que ele vai te entregar e qual é o resultado que tu vai conseguir. E a Semeares, né, trazendo para o contexto agora da Semeares, ela não olha também só a empresa ou só o PCD, ela traz a família junto, porque é muito importante ter o auxílio da família, é ela que convive com eles 24 horas. Né, Letícia? A gente entende que é um ecossistema de um ser humano, impacta não só na questão organizacional, mas na família, tem a sua relevância de importância para o incentivo e até para trazer com mais transparência ainda as coisas boas que aquele profissional tem, que às vezes eu comento muito, né, que às vezes a gente não se enxerga. E aí não se enxerga de uma maneira até pejorativa de falar, mas não se percebe, né? De coisas boas que a gente se... sem querer, tu não mostra para o mundo de verdade, né? Quem você é, que habilidades e competências você tem. E a família consegue perceber isso também por causa do dia a dia e tal. Então, para nós é super importante a família estar vinculada a esse contexto. Ainda mais se tem algumas características que a gente sabe que o apoio da família é tudo para aquela pessoa, né? Exato. E como o turismo também, que a gente estava falando, é importante. A gente vê aqui na Serra Gaúcha e no Brasil todo o turismo se desenvolvendo, mas a gente ainda vê poucas pessoas viajando nessa linha na comunidade de PCDs, né? Kati, eu também... da área da educação, né? Sempre focada na educação. Eu acredito muito na questão da educação, do ensino. Só que eu estava fazendo meu mestrado voltado para a questão da educação e teve um professor meu que me deu um desafio de um trabalho onde eu tinha que estudar. Isso foi o ano passado. Estudar sobre o que mais mexe com a estrutura de um ser humano, onde ele faz uma mudança de comportamento muito rápida. E aí, claro, tem a questão de lazer, tem a questão do turismo, tem a questão da educação, tem a questão de uma questão cultura, tem uma questão... Aí foi estudando, né? Atividades, questão profissional, enfim, cada um. E aí eu fui estudando. Mas de um ser humano, não era a pessoa com deficiência. E o foco era porque eu estava me fazendo mestrado em educação. E aí eu comecei a estudar. Quando eu descobri que não era na educação que a transformação acontecia de forma acelerada, aquilo foi tão forte dentro de mim. E aí eu fui e mostrei pro meu professor. E aí o professor disse, agora que eu estava fazendo mestrado, né, da educação, eu falei para ele, não, ok, eu vou terminar essa disciplina, mas eu estou mudando de mestrado. E aí eu mudei o meu mestrado. Hoje eu estou fazendo em turismo social. Eu mudei o foco porque eu descobri que é no turismo que as coisas acontecem. É onde tem educação, é onde tem cultura, é onde tem respeito, empatia, é onde tem aprendizado, é onde tem transformação, é onde acontece tudo muito acelerado, porque tem que fazer adaptação. E aí nós temos aí um grande exemplo que foi o próprio Covid, onde os hotéis, restaurantes, tudo teve que se adaptar muito rápido e provocar a sociedade como um todo. E aí, o nosso foco, então, por isso que a Semeares hoje, ela trabalha, né? Com a empregabilidade, tem a questão da educação, porque é a capacitação dos locais, enfim. Tem a questão de eventos, que é turismo. E nós temos a acessibilidade turística, que é adaptar os estabelecimentos. E aí, quando a gente faz essa conexão de adaptar esses locais, eu estou preparando o estabelecimento para receber essa comunidade PCD, que precisa saber aonde tem locais adaptados,
mas esses locais também estão adaptados para contratar pessoas com deficiência. E aí a nossa engrenagem é um ciclo. Então, a Semeares consegue fazer com que esses 4 pilares se conectem, promovendo dignidade através do emprego. Então, por isso que o turismo, para mim, hoje, ele tem um sentimento diferenciado, uma visibilidade diferenciada, e é no turismo que nós estamos nos capacitando para mostrar para o Brasil como a gente consegue fazer essas conexões da comunidade PCD com todo o outro ecossistema. Isso é importante, para mim é muito importante essa parte do turismo também. Mas tem a questão do empoderamento, do autoconhecimento, que eu também acho importante a gente destacar aqui, que é a questão como é que a gente faz e mostra para essas pessoas da comunidade de PCDs e da inclusão também, que eles são pessoas que nem nós, que eles conseguem transitar pela nossa sociedade sem ter o receio de preconceito, de não ser aceito. Então, a gente precisa protagonizar essas pessoas também. A comunidade PCD, eles já vem numa luta de anos por um espaço, por um poder, eu falo de sinalização, por um poder de oralização, de grito e de ecoar, né? Essa grande importância deles dentro da nossa sociedade. Eles vieram para nos humanizar. Num mundo tecnológico, eles vieram para nos humanizar. Cada característica nos ensina alguma coisa. Mas eu acredito que isso é tempo de conscientização. É tempo para mostrar para eles que eles precisam se fortalecer. E se fortalecer nesse empoderamento, Kátia, não é segregado. É unido. O que significa isso, segregado? Eu vejo a comunidade das pessoas cegas caminhando só com a comunidade das pessoas cegas. Eu vejo os surdos caminhando junto com a comunidade surda. Eles se defendem enquanto comunidade segregada. O que eu quero e Letícia imagino, sonho, é o que aconteceu dentro do SW. É essa troca entre eles, aonde eles formam uma grande rede e se empoderam juntos. Que juntos eles conseguem mostrar isso. E não interessa que característica nós temos. Interessa que se tem pessoas com deficiência e sem deficiência, independente de característica, diversidade, pluralidade, e sem deficiência estiver junto, e acreditam que o mundo é para todos, que é um ecossistema para todas as pessoas, aí sim a gente está montando uma sociedade humana. Muito mais humana do que simplesmente com foco na tecnologia. A tecnologia ela tem que nos ajudar. A tecnologia são ferramentas que vão auxiliar nós a se desenvolver nossos processos, né? Mas nunca vai fazer a diferença do ser, do sentimento do humano, da intuição do humano. E é isso que a gente precisa ter em mente, que hoje, cada vez mais, a gente precisa ser humano, a vivenciar ser humano. Porque hoje a gente vê muita gente robotizada. E eu acredito muito que o SW foi uma das coisas que a gente deixou como legado de vivência de cada um deles, da comunidade deles, entendeu? Eles, a fala das pessoas com deficiência, de vivência dentro do SW, foi exatamente isso. Eu não sei se a sociedade consegue imaginar, mas teve um momento dentro do SW que foi mágico, aonde nós tivemos o desafio de uma pessoa surda ter que acompanhar uma pessoa cega no banheiro e sendo orientado por uma pessoa que não tinha deficiência, como que ela tinha que fazer, porque a pessoa que não tinha deficiência não podia sair de onde ela estava. Então, as duas tiveram que se comunicar, tentar se conversar, se adaptar, e o depoimento delas foi algo emocionante.
Então, que é o que a gente fala da questão da sociedade, usar isso como humano mesmo. Letícia, eu fiz umas 15 perguntas, mas eu não gosto muito dessa parte de entrevista. Acho que podcast tem que ser um bate-papo, tem que ser aberto, tem que ser descontraído para quem está nos escutando, nos assistindo, nossos internautas aí. Então, eu vou te fazer mais umas 2 perguntas e depois eu vou te encaminhar essas perguntas e tu grava em formato de vídeo para mim vincular lá no meu podcast para as pessoas estarem acessível a essas perguntas, ok? Então, Letícia, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante. Como as políticas governamentais podem incentivar a inclusão nas iniciativas inovadoras? Usando profissionais capacitados que tenham conhecimento de direcionamento, como incluir não só uma parte da nossa comunidade, mas usando ferramentas de tecnologia e inovação, pesquisando quais são as empresas que podem ajudar e contribuir com isso e divulgando. Fazendo a comunicação externa de forma verdadeira. A comunidade das pessoas com deficiência, elas não têm como descobrir que tem acessibilidade naquele determinado projeto, ou que eles podem se inscrever, ou que eles podem participar, ou que a família... Então, eu acredito muito que pode ser feito muita coisa e transformada a nossa sociedade, desde que a comunicação seja feita de forma assertiva. Acredito te auxiliando aí, eu acho que as leis, né? Olhar, sempre quando a gente vai construir uma lei, ter esse olhar de que existe essas comunidades, né, Letícia? Kati, eu vou te falar dentro do ecossistema da comunidade de pessoa com deficiência, tá? Tem muita lei. Tem muita lei. A comunidade da pessoa com deficiência, eles têm muitos benefícios. Eles não têm acesso a isso. É a comunicação que falha. Só pela lei, a Constituição brasileira, eu não precisaria de mais lei. Eu não precisaria de LBI, eu não precisaria de lei para profissionais, para estarem dentro de eventos, porque a própria Constituição fala promover dignidade a todas as pessoas. É só a gente entender o que diz a nossa Constituição e praticar ela, fiscalizar ela. E lei é ótimo, porque as coisas têm que descer goela abaixo. E eu não acredito... Eu vou pegar um exemplo. Cinto de segurança. Foi feito capacitação, foi feito vídeos, foi feito ensinamentos, foi feito um monte de coisa. A sociedade aprendeu? Não. Tem 2 maneiras da nossa sociedade aprender. No amor e na dor. Aonde que está a dor da sociedade? Nas multas, dinheiro, bolso. Quando foi implementado a multa do cinto de segurança, todo mundo começou a usar o cinto. Capacitação nas escolas, ensinando as crianças, porque daí as crianças ensinam o papai e a mamãe a usar o cinto de segurança. Não aconteceu de forma imediata e rápida. A multa foi o que fez as pessoas tomarem consciência. É por isso que tem lei de cotas. É por isso que tem a LBI. É por isso que tem um calhamaço de lei focado para as pessoas com deficiência. Mas é porque a nossa sociedade não entende, não tem consciência. É cultura, Kati. É cultura. Então, assim, o que a gente precisa é que os políticos nos ajudem, então, a fiscalizar mais. Entender quais são os focos das leis, quais são os benefícios que essa comunidade já tem. Se precisa de mais alguma coisa, ok, acho que é válido a gente acrescentar. Mas eu acredito que, primeiramente, vamos praticar o que já tem na lei. Vamos chamar os profissionais que têm consciência, que sabem, que estudam sobre isso. Vamos chamar as instituições, né, as ONGs que defendem, que ajudam, que ensinam, que estão ali no dia a dia junto com essa comunidade. Vamos chamar as famílias para falar sobre as suas práticas, pelas características diversas que a gente tem. O que eles querem mais?
parques adaptados para as crianças nos lugares públicos, para as crianças saírem de casa. Eu sei de famílias que saem de Caxias no final de semana para ir para Porto Alegre para levar o seu filho, que é cadeirante, num shopping que tem um brinquedo adaptado para cadeira de roda. Por que em Caxias não fazem isso? Por que outras cidades do Brasil a gente não faz isso? O que é um parque? É um brinquedo. E quantas crianças a gente tem? Então, eu acredito muito, e eu não tô aqui para passar a mão na cabeça das pessoas, eu não vim para esse plano para isso. Eu vim aqui para oralizar e falar mesmo, ecoar, gritar e dizer, olha, lei tem, gente. Vamos ajudar a fiscalizar. Vamos ajudar essas famílias. Vamos a ensinar pai e mãe, Kati, a não ligar para a escola e dizer, você tem vaga pro meu filho? É direito, né? E ainda com o receio do medo de dizer qual é a característica do filho. O que é isso? Eu quero saber se tem vaga. Não interessa a característica. E aí tu fala, o pai e a mãe já tem medo no própria ligação. Ai, olha, o meu filho tem... Que dignidade é essa? Tem lei que diz que não interessa a característica. Bota em prática. Qualquer escola, seja pública, estadual, privada, eles têm que aceitar. É lá que o pai e a mãe desejam que o filho esteja. A escola tem que se adaptar. Eu começo pela escola, que é o início da sociedade, a interação dessas pessoas na nossa sociedade. É na escola. Se um pai e uma mãe têm receio quando liga para pedir sobre vaga, tu imagina como vai ser o futuro. Que tu conversa com as mães e as mães dizem, eu tenho medo. Como que eles vão aceitar o meu filho no futuro? O que vai ser do mundo? Tudo bem, eu aceito ele do jeitinho que ele é. Mas que mundo está preparado para o meu filho? E é isso que eu escuto. E aí aquilo vai, acho que me fortalece mais ainda, Kati. Mais ainda. Pensando o que responsabilidade de papel eu tenho e que eu preciso me conectar com outras pessoas que também têm esse papel, porque eu não sou a única no mundo que Deus disse, vem para esse mundo aí e tu vai levantar essa bandeira sozinha. Não. Só que a minha ideia de projeção de ajudar a sociedade sim, pedindo espaço de fala, porque eu preciso não falar de motivação. Eu não tô para falar de motivação. O meu papel é capacitação. É não passar a mão na cabeça das pessoas. É falar para as pessoas, acordem, despertem o quanto a acessibilidade de forma leve é linda. Encanta, transforma, é mágica. Por quê, né? RH é incrível. Eles nos pedem... Eu amo, deixando aqui a parte, amo o setor de RH das empresas. Mas eles me pedem o cego que enxerga, o surdo que escuta e o cadeirante que caminha. Eu falo para eles, gente, não sou Jesus Cristo, não consigo fazer esse milagre. O único milagre que a gente consegue enquanto semeares, enquanto papel, Letícia, tá junto nessa crescente, é despertar nas pessoas que nós temos profissionais na nossa sociedade que têm habilidades e competências que vão entregar resultado. A gente só precisa adaptar, aceitar, transformar uma cultura interna. E aí a gente precisa de ajuda, porque a gente não vai fazer nada sozinho. Então, o meu papel não é passar a mão na cabeça da sociedade, não é passar a mão na cabeça dos políticos, nada disso. É dizer, a gente precisa de ajuda. E não é só pensar numa segregação, é pensar num coletivo. Eu acredito muito nisso. Eu falo muito,
Não, Letícia, tu me deixou assim. Tô aqui pensando ainda em várias coisas que eu não me dava por conta e tu me trouxe à tona. Então, isso é muito legal, porque me ajudou a crescer bastante também. Essa parte das leis, eu não sabia que existia tanta lei, tanta Constituição, que tá na Constituição, né? E realmente tá na Constituição esse dever que a gente tem de aceitar, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, porque a gente tá falando de ser humano. A gente não tá falando de características especiais desse ser humano. Então, para mais a gente precisaria aqui de umas 3 horas, né? De bate-papo. E eu sei que tu tem compromisso ainda, Letícia, então quero te trazer outras vezes. Sinta-se convidada para voltar, para a gente aprofundar mais esses assuntos, tá? Eu amei de ter você aqui conosco nessa noite. E eu quero que tu deixe aí uma mensagem para nossos espectadores que estão nos escutando de como a gente pode transformar o mundo através da acessibilidade e da inclusão. Cati, te agradeço imensamente pelo convite. Tá aceito os próximos, é só avisar o dia e a gente vai se adaptando na agenda. E eu acho que a minha mensagem é sempre... Pode olhar para nossa câmera. Parece ser sempre a mesma, mas é uma mensagem que para mim é muito forte, aonde que a Lígia Vasconcelos é a escritora dessa mensagem e eu uso em todos os lugares que eu vou porque virou marca da Semeares. E porque a gente está sempre semeando e aonde a gente passa a gente quer deixar as sementes para que num futuro não muito distante, mas que a gente consiga perceber grandes flores que vão nascendo. E lembrando que o bem que se semeia floresce todo dia e beneficia primeiramente quem joga a semente. Fica aqui o nosso convite para que todos venham semear junto com a Semeares e te agradecer, Kátia, porque desde o início tu também está semeando junto com a Semeares em parceria, sempre ajudando, auxiliando, nos levando com o nome de uma startup que nasceu da ideia em Caxias do Sul. É uma startup que nasceu dentro de um SW, a gente sabe que nós temos aí só 12%, né, das startups dentro do evento em si, né, dessa imersão, poucas dão continuidade e eu acredito muito que a Semeares tem também esse grande propósito de mostrar que as oportunidades podem acontecer e agradecer a tua parceria, digo que tipo uma embaixadora, né, da Semeares aí, para nos ajudar a fazer essas grandes conexões, mostrando a importância da acessibilidade e da inclusão. Então, o nosso convite para todos os familiares, as pessoas com deficiência, que ainda não conheciam a Semeares, de se conectar com a gente, nos encontrar nas nossas redes sociais, Instagram, enfim. Eu até vou soletrar Semeares, porque as pessoas escrevem errado, SEMEARHIS, Semeia Relacionamento Humano de Impacto Social. Esse é o significado da nossa marca, né? Mas muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de algo que eu sou apaixonada. Eu que agradeço, Letícia, minha gratidão eterna para ti. E falando aí que a Letícia, ela fala também, então, quem quiser contratar a Letícia para palestra, para workshop ou para algum curso também, sintam-se à vontade. Eu conheço há bastante tempo essa profissional e ela é uma excelente profissional, então vocês vão estar em boas mãos. Assim como a Semeares, me sinto honrada, Letícia, desse convite de ser embaixadora da Semeares. E quero dizer para o pessoal que vai ter segundo round aí, a gente vai trazer a Letícia mais vezes, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, que vocês tenham adquirido muito conhecimento dessa área. E até os próximos episódios, pessoal. Gratidão!